Bem-vindo aqui e mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas empresas que fazem parte da carteira do canal ou são correlatas com essas empresas. Ainda continuamos na temporada de apresentação dos resultados para o segundo trimestre de 2024 e hoje, dia 15 de agosto de 2024, foi a vez da teleconferência de resultados do IRB-RE. O IRB faz parte da carteira do canal. Os resultados foram divulgados ontem à noite e a teleconferência às 11 horas da manhã. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar a teleconferência. Aliás, uma teleconferência que durou bastante, porque normalmente o IRB vinha fazendo teleconferências inferiores a 30 minutos. E dessa vez nós tivemos uma teleconferência de resultados que bateu em 1 hora aproximadamente. Isso porque, evidentemente, a questão das enchentes no estado do Rio Grande do Sul e os efeitos sobre as companhias de seguro, e o IRB é uma resseguradora, ou seja, ele absorve parte do risco dessas seguradoras e, consequentemente, se esperava que o IRB, em algum momento, viesse a sofrer consequências por conta do desastre natural do Rio Grande do Sul. Com os resultados, no dia de hoje a ação simplesmente decolou, nós vamos dar uma olhada. E será que quem é investidor do IRB, não necessariamente você, porque você não é necessariamente um investidor do IRB, mas quem é investidor do IRB, será que soube aproveitar? O nosso mercado continua assanhadíssimo, está indo a 134.100 o Ibovespa nesse momento, ele sobe 0,60. Nós já estamos aí com 9 ou 10 subidas consecutivas, eu nem cheguei a apreciar isso, mas o que eu vi de relevante aqui é no IRB, que agora a sua ação vai a R$ 41,63, subindo mais de 28% no dia. Agora são 15 horas e 45 minutos. Na apresentação dos resultados do IRB-RE, eu marquei algumas coisas que eu achei relevante, mas eu quero dar uma passada muito rápida por aqui. Então, a exemplo do que aconteceu com BB Seguridade, Caixa Seguridade, tem o IFRS 4, que é exigido pela SUSEP, e tem o IFRS 17, exigido pela CVM. O lucro líquido, neste caso aqui, que nós vamos utilizar, é de 431 milhões, quando consideramos o primeiro semestre de 2024. Se considerarmos o segundo trimestre apenas, teve um lucro aqui, o IRB, de 194 milhões no seu lucro líquido. Olhando aqui nos últimos 12 meses, né, o acumulado dos prêmios emitidos, você veja que aqui tem uma curva de descida até março de 2024, marcando o primeiro trimestre de 2024. E agora, nesses prêmios emitidos, isso porque o IRB começou a fazer uma limpeza na sua carteira. E agora você note aqui que é a primeira vez que nós temos uma subida. O lucro líquido também vinha nesta mesma toada. Esse lucro líquido é o IFRS 4. Ele estava aqui no prejuízo em dezembro de 2022, aumentou o prejuízo em março de 2023, ainda no prejuízo aqui em junho de 2023. Se eu não me engano, nós entramos no IRB aqui pelo ano de 2020, acho que foi no final de 2022, se eu não estou enganado. E veja que a partir de setembro, depois que nós avaliamos que a reestruturação que estava sendo feita no IRB passou a dar resultado, veja como o lucro líquido ele veio crescendo aqui até de uma forma bastante interessante. Enquanto isso, o seu índice combinado, e o índice combinado eu vou falar um pouquinho sobre ele, bem rapidamente, mas ele envolve sinistralidade, as despesas mais as comissões. A gente quer que esse índice, quanto menor, melhor. Veja como ele era prejudicado lá atrás, no passado, e agora o seu índice combinado está em 104%, mas o ideal é que ele fique abaixo de 100%. Também foi feita uma abordagem em relação ao evento natural que aconteceu aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então eles mencionam aqui que o último evento similar foi há mais de 80 anos, pelo menos foram o que eles mencionaram nessa apresentação. Dessa vez, veja, choveu 700 milímetros. Para que você tenha uma noção,
700 milímetros de chuva acumulada entre os dias 27 de abril e 2 de maio, nós estamos falando de 70 centímetros. Não sei se vai dar para aparecer, mas é algo maior do que isso aqui, tudo ao mesmo tempo. Então você espalha essa altura de chuvas em toda uma área territorial. Isso aí tudo vai se acumular nos leitos dos rios, parando aqui no Lago Guaíba e dando a enchente que nós vimos. Previsão dos engenheiros para transbordos de barragem, 10 mil anos. Bom, eu não sei qual é o critério que eles utilizaram, mas o IRB está tomando essa referência aí, eu imagino, para projetar eventos similares. Do ponto de vista do impacto no IRB, o que interessa está aqui, ó, perda esperada líquida de 257 milhões. Isso porque se contabiliza 150 milhões de sinistros avisados e mais 107 milhões para fins de reserva. O IRB, durante a sua apresentação, menciona que eles acreditam que em torno de 70% a 80% dos sinistros como um todo já foram mencionados, talvez tenha algum resquício, porque os principais acontecem nos primeiros dias, e, portanto, eles acabaram fazendo esta reserva nesses 30% ou 20% que talvez possam vir a ser anunciados. E aí, então, estão preparados, portanto, segundo o IRB, não haverá mais impactos deste evento nos trimestres 3 e 4 de 2024. Com relação ao histórico de sinistralidade, veja que lá no primeiro trimestre de 2023 estava em 77% e agora baixou bem para 65%, considerando inclusive o que a gente viu, a maioria dos casos de sinistro por conta do evento natural aqui do Rio Grande do Sul. Veja que se isso aí fosse descartado, IRB estaria dentro da sua toada aqui do quarto trimestre de 23 e primeiro trimestre de 24, abaixo dos 60%. Então, quando a gente olha para essa sinistralidade, a gente percebe que o impacto até é menor daqueles negócios ruins que o IRB fez lá no passado e por isso da sua reestruturação. Rapidamente aqui para a composição desse índice combinado, ele é constituído neste azul mais claro aqui, ó, que você está vendo, a sinistralidade. Veja que a sinistralidade, nós estamos falando do primeiro semestre de 2024, aquele 65% que a gente viu é do segundo trimestre, está desse lado. Aqui é a composição, primeiro semestre mais primeiro trimestre mais segundo trimestre, então é 61,8% no primeiro semestre de 2024, ou seja, todo o ano. Qual a maior composição? É a sinistralidade. Também, para chegar naquele índice combinado, tem o comissionamento, que se refere ao custo, faz parte lá do custo da emissão dos prêmios. E está aqui, ó, na composição de 29%, deixa eu pegar um marcador melhor, está aqui na composição de 29,3%. E, por fim, o conjunto das demais despesas. Isso tudo juntando vai formar este que é chamado de índice combinado, que são esses 102,1. Por isso que quanto menor, melhor. Significa que são menores os custos que o IRB está tendo e, consequentemente, aumenta o seu lastro em relação ao que vai ser o seu lucro líquido. Isso é o que vai afetar efetivamente para o interesse do acionista. Em termos de despesa administrativa, o IRB vem aqui a 8,1%, mas a gente precisa lembrar que ele está também fazendo uma melhoria na sua carteira, inclusive está emitindo menos prêmios, mas de qualquer forma, 8,1%. E veja que a maior parte, esses 84 milhões, são de despesas recorrentes, já que as despesas administrativas one-off, aqueles que estão sendo limpos, já não tem mais, a última vez foi aqui no quarto trimestre de 2023. Na composição desse 8,1% é por conta disso aqui. Ó. Veja que o prêmio ganho, lá no primeiro trimestre de 2024, 1,2 bilhão, depois ele veio caindo, chegou a 800 milhões no terceiro trimestre de 2023, ultrapassou 1 bilhão no quarto trimestre de 2023, depois cai para 900 milhões e agora ultrapassa de novo 1 bilhão. Ou seja, pode ser que a companhia esteja nesse crescente. Então você tem que pegar aqui, ó, essa despesa administrativa de 84 milhões, essa que está aqui, e colocar sobre os prêmios ganhos, que vai dar este 8,1%. Na outra banda, do ponto de vista das provisões técnicas para fins de sinistro, atualmente
está neste patamar aqui, ó, de 1,8, e veja como veio crescendo, indicando aí que uma preparação da companhia para fins das suas provisões técnicas, obedecendo aos limites regulatórios. E por falar em regulatórios, dentro da suficiência regulatória do patrimônio líquido ajustado, note como veio num crescente, inclusive já houve época do IRB estar em insuficiência regulatória. Então ele veio num crescente aí, chegando nesse patamar. O índice de suficiência está aqui a 182%. Note que a suficiência de patrimônio líquido ajustado no segundo trimestre de 2023 era de 323 milhões e agora está em 820, indo daqui a pouco para ser 3 vezes o valor do segundo trimestre de 23. A cobertura de provisões técnicas é a maior desde o quarto trimestre de 22, portanto, a gente pode considerar daqui a pouco a maior dos últimos 2 anos. O lucro líquido IFRS, 431 milhões no primeiro semestre, então junta o primeiro e segundo trimestre, enquanto que tinha sido negativo aqui. Como é que eu sei que é negativo? Porque tem um parênteses aqui. Quando colocam esse entre parênteses é porque foi negativo em 62 milhões no primeiro semestre de 2023. Uma chamada que eu achei interessante dentro da agenda foi que em dezembro vai ter o Investor Day do IRB-RE e certamente nós vamos participar. Acredito que teremos surpresas positivas. Olhando para as informações trimestrais do IRB, aqui tem algo de interessante, porque é o que vai espelhar o IFRS 17, como nós vimos agora há pouco. Nós vamos saltar aqui, acho que na página 11, onde nós começamos, na verdade acho que está um pouquinho mais para baixo. Começa na página 12, aqui pelos ativos, mas o que vai nos interessar aqui para a composição da nossa tabela de indicadores fundamentalistas com relação ao patrimônio líquido consolidado, que no fechamento de 2023 estava em 4,2, quase 4,3 bilhões e agora chega a quase 4,6 bilhões. Um crescimento interessante, principalmente em função do que o IRB veio por passar. Nós também olhamos aqui para as receitas, veja que era de 2,9 bilhões o total das receitas no primeiro semestre de 2023, agora é 2,8, lembrando, e ele continua fazendo uma limpeza na sua carteira, então até justifica essa redução. No entanto, como nós vimos agora há pouco, em torno de 62 milhões negativos foi o lucro líquido do primeiro semestre de 2023 e agora nós estamos falando de 431 milhões aproximadamente. Ou seja, evidentemente que olhando para esses dados vai ter o seu reflexo dentro do mercado. Olhando aqui para o fluxo de caixa do IRB, especificamente, até porque eu não tenho olhado muito, né? Só passando para fluxos de caixa. Então o caixa líquido das atividades operacionais, que tinha sido negativo aqui no primeiro semestre, agora é positivo, em 176 milhões, e a gente sempre quer que isso seja positivo. Aqui no fluxo de caixa você também vai achar o lucro líquido, os 431 milhões aproximadamente que o IRB obteve. O caixa líquido das atividades de investimento, ele é negativo e a gente quer que seja negativo, e ele está compatível com o primeiro semestre de 2023. E por que a gente quer que seja negativo? Porque ou IRB fez uma aplicação, ou ele adquiriu patrimônio. Então, a gente quer que ele seja negativo. Por outro lado, o caixa líquido das atividades de financiamento, nós também queremos que seja negativo. E veja que ele tinha sido positivo no primeiro semestre de 2023 e agora, se lá tinha sido positivo 90 milhões, aqui é quase 90 milhões negativos. Isso é interessante porque aqui ele ou paga debêntures ou ele acaba pagando os dividendos e juros sobre capital próprio. Com relação ao caixa, por conta do fechamento aqui do primeiro trimestre, tinha sido de 20 milhões, veja que houve um aumento no caixa de 62 milhões, passando a ter agora em caixa o equivalente em caixa em 83 milhões, o IRB gerando caixa.
E trazendo as informações para a nossa tabela de dados, para a nossa análise fundamentalista, veja que a gente tinha uma projeção para a IRB de quase 6,1 bilhão de receita e estamos aqui com a ideia de que possa fechar em 5,6 bilhões. A gente tinha uma projeção aqui de uma recuperação do prejuízo que houve no ano passado. E agora nós já podemos até considerar aqui a possibilidade de um lucro de 114, 115 milhões aproximadamente. Esse provento que está aqui é só algo para considerar. O IRB não irá pagar, em princípio, proventos esse ano. Não deve anunciar, não vejo muito sentido para que a companhia faça isso em meio à reestruturação, mas, diante dos resultados, existe uma chance considerável que o que poderia ser proventos para 2026, talvez possa haver uma antecipação para o ano de 2025. Então aqui é apenas para constar. Uma questão meramente teórica. Veja que o patrimônio líquido chegou a 4,6 bilhões aproximadamente. Ele cresce em relação ao fechamento do ano passado 5,7%, o que é um crescimento significativo. Se nós dividirmos o patrimônio líquido pelo número de ações que o IRB possui, veja que ele fez aquele grupamento, né, de 30 para 1, ele tem são pouquinhas ações, 82 milhões de ações para o IRB. Então você vai ter um valor patrimonial por ação em R$ 55,78, ou seja, em função do patrimônio líquido, uma ação do IRB, ela custa, por isso que é valor patrimonial por ação, R$ 55,78. E como nós vimos agora há pouco, está o preço da ação em torno de R$ 41,80, ou seja, no preço da ação sobre o valor patrimonial por ação em 0,75, está valendo 75%. Para companhias de seguro, isso é muito baixo. Então, pode ser que de fato aqui se esteja olhando por uma oportunidade, principalmente diante dos resultados. Parece que o mercado está enxergando assim. Com esse lucrinho ainda, que é um lucrinho pequeno, e nós considerarmos o preço da ação sobre o lucro líquido para ação em 30, significa que você comprando aí a R$ 41,80 e se confirmar aquele lucrinho, você receberá em 30 anos, o que vem baixando, porque já foi negativo e já foi pior. Então é o IRB melhorando gradativamente. Nós fizemos aqui uma aproximação para os proventos que já foram pagos pelo IRB em outros anos e deu uma média aqui de R$ 6,72. Se em algum momento o IRB vir a pagar este valor, eu não sei se isso é possível, e nós dividirmos esse valor por 6%, veja que nosso preço de teto ficaria em R$ 111,97. E é curioso isso, né? Apenas para a gente ter como referência. Por isso que lá atrás nós julgamos o IRB como uma oportunidade para o colocar na nossa carteira. Aqui no final eu deixo um comparativo seguro a seguro, né? Hoje é dia 15/8, aqui estão os preços das ações, veja como BB Seguridade vai lá para cima, a 37,41. Quem parece que pode estar numa escorregada é a Caixa Seguridade, talvez eu converse um pouco sobre ela. Também depois eu quero, no outro vídeo, possivelmente eu vou falar sobre toques da Bolsa, com relação ao que aconteceu no mercado anterior aos resultados do IRB e o que o mercado imaginava. No entanto, nós que compramos a R$ 28,50 mais ou menos a ação, agora nos últimos tempos, agora está custando R$ 41,80. Aqui você vai ver todos esses números que eu coloquei na nossa tabela e você vai poder comparar ainda com Caixa Seguridade e BB Seguridade. Basta que você dê um tempo aí, dê um print dessa tela e faça a comparação para ver a que melhor se ajusta a sua carteira. Evidentemente, se você entende que é oportuno colocar ações do ramo de seguros na sua carteira. Mas está aí o resultado do IRB, de certa forma, bem ao contrário do que o mercado esperava, tanto que o mercado jogou a ação lá para baixo. Depois eu vou mostrar o que aconteceu recentemente com relação ao aluguel de ações, porque ali vai nos dando um indicativo do que o mercado esperava. Nós não víamos assim, nós tínhamos olhado os dados de BB Seguridade e a gente viu que o preço da ação estourou. Quem ficou ali patinando foi Caixa Seguridade, mas ela já tinha subido muito. Ela ficou muito além, nós compramos Caixa Seguridade a R$ 8,00. Então, é natural que ela desse uma voltada e os seus resultados também não foram lá
grande coisa. Mas isso tudo dava um indicativo, e também olhamos para Porto Seguro, porque a parte de veículos foi muito atingida aqui no Rio Grande do Sul, e o que nós vimos foi que também não foi impactado, consequentemente IRB não era, porque IRB é parte do resseguro, é aquela camada que sustenta os riscos desse setor, que é a parte de resseguros, é como se fosse uma rede de apoio que tivesse ali por baixo. E, consequentemente, não aconteceu, o mercado julgou errado, nós pensamos de um jeito diferente e hoje estamos aí colhendo, principalmente em termos de valorização da companhia. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.